O Titanic, uma breve história. O Titanic é um dos navios mais famosos da história da humanidade, projetado para ser o maior e mais luxuoso transatlântico de seu tempo. Sua trágica jornada inaugural terminou em desastre. Na madrugada de 15 de abril de 1912, quando colidiu com um iceberg e afundou no Atlântico Norte, matando mais de 1.500 pessoas. O naufrágio do Titanic não apenas chocou o mundo, mas também marcou um divisor de águas na segurança marítima. Este texto detalha a construção, a viagem, o naufrágio, as investigações e o legado duradouro desse gigante dos mares. No início do século XX, a competição entre as grandes companhias de navegação estava em pleno vigor. A construção do Titanic começou em 31 de março de 1909. Nos estaleiros de Harland e Wolf em Belfast, na Irlanda do Norte, mais de 3.000 operários trabalharam na montagem da gigantesca embarcação. O casco foi lançado ao mar em 31 de maio de 1911, e o navio foi finalizado nos meses seguintes, com 269 metros de comprimento, 28 metros de largura e mais de 46 mil toneladas. Era o maior navio do mundo, até então. O Titanic foi considerado um marco da engenharia naval. Equipado com a mais recente tecnologia, incluía telegrafia sem fio, compartimentos estanques e portas automáticas. O navio era suntuoso, salões decorados ao estilo francês, escadarias monumentais, restaurante à la carte, academia de ginástica, piscina, cafés e bibliotecas. Suas 3 classes de passageiros variavam de extrema opulência à simplicidade. O Titanic saiu de Southampton, Inglaterra, ao meio-dia de 10 de abril de 1912, com paradas em Cherbourg, na França e Queenstown, na Irlanda. O navio levava cerca de 2.224 pessoas a bordo entre passageiros e tripulantes. O destino final da viagem era o porto de Nova York, nos Estados Unidos. Entre os passageiros estavam alguns dos nomes mais proeminentes da elite da época, como John Jacob Astor, Walter Benjamin, Guggenheim e Isidor Straus. Também viajavam centenas de imigrantes europeus em busca de uma nova vida na América. A tripulação contava com 900 trabalhadores, incluindo marinheiros, operadores de rádio, cozinheiros e camareiros. A primeira classe oferecia um luxo inigualável. Os quartos eram suítes com banheiros privativos, e os salões rivalizavam com os melhores hotéis. A segunda classe era confortável e superior a muitas primeiras classes de outros navios. A terceira classe, ainda que simples, era limpa, bem ventilada e fornecia refeições regulares, um avanço para a época. Ao atravessar o Atlântico Norte, o Titanic recebeu vários avisos de iceberg. Em 14 de abril, o navio navegava a cerca de 41 km por hora, velocidade próxima da máxima. Apesar dos avisos, o Capitão Edward J. Smith e a tripulação continuaram o curso, confiantes na invulnerabilidade do navio. Às 23h40 do dia 14 de abril, vigias na proa avistaram um iceberg à frente. O primeiro oficial William Murdoch ordenou uma manobra evasiva e o reverso dos motores, mas era tarde demais. O iceberg raspou o lado estibordo, rasgando 6 compartimentos estanques o suficiente para selar o destino do Titanic. O capitão ordenou o envio de sinais de socorro. O operador de rádio Jack Phillips transmitiu as SOS pelo telégrafo sem fio. O navio mais próximo, o Californian, estava com o rádio desligado. O Carpathia respondeu ao chamado, mas estava a 4 horas de distância. Enquanto isso, a tripulação começou a lançar os botes salva-vidas. Com capacidade para apenas 1.178 pessoas, pouco mais da metade dos presentes a bordo dos botes foram lançados, parcialmente vazios devido à confusão e à crença de que o Titanic ainda não corria perigo iminente. Às 2h20 da madrugada de 15 de abril de 1912, o Titanic quebrou-se ao meio e afundou. Centenas de pessoas foram lançadas às águas geladas do Atlântico. Apenas aqueles nos botes salva-vidas sobreviveram. A água estava a cerca de -2 graus Celsius, o que causava hipotermia em poucos minutos. Das 2.224 pessoas a bordo, mais de 1.500 morreram. As taxas de sobrevivência variaram drasticamente entre as classes. Cerca de 62% da primeira classe sobreviveu, contra 42% da segunda classe, e apenas 25% da terceira. Das 109 crianças a bordo, 53 morreram. Benjamin Guggenheim recusou-se a entrar em um bote, vestiu-se com roupas formais e declarou: "Várias histórias marcaram um desastre. Estamos preparados para morrer como cavalheiros." O músico Wallace Hartley e sua banda continuaram tocando para acalmar os passageiros até o fim. Logo após, o Senado dos Estados Unidos iniciou uma investigação para apurar a causa do desastre. Testemunhas, incluindo sobreviventes e oficiais, foram ouvidas. A comissão concluiu que a velocidade excessiva, a falta de binóculos aos vigias e o número insuficiente de botes foram fatores críticos.
O Reino Unido também conduziu o inquérito, criticou a velocidade e elogiou os operadores de rádio. O capitão foi criticado póstumamente, mas também foi lembrado como herói. Apesar das falhas identificadas, não houve punições severas. O naufrágio do Titanic resultou em mudanças importantes, incluindo a exigência de botes salva-vidas suficientes para todos a bordo, treinamento regular para a tripulação, patrulhamento constante de iceberg, o sistema de socorro marítimo internacional, obrigatoriedade de estar o rádio ligado 24 horas por dia. Por décadas, a localização do Titanic permaneceu desconhecida. Em 1985, os destroços foram encontrados a cerca de 3.800 metros de profundidade, a 600 quilômetros da costa de Newfoundland, no Canadá. Imagens de alta definição e modelos em 3D ajudaram a criar simulações precisas da tragédia. A descoberta permitiu o estudo do navio, revelando detalhes surpreendentes sobre sua estrutura e afundamento. Diversas missões foram realizadas nos anos seguintes, incluindo a recuperação de objetos. Autores exploram desde teorias de conspiração até romances baseados em sobreviventes, como louças, joias, peças de mobiliário e partes do casco. Alguns criticam essas expedições como exploração comercial, enquanto outros defendem o valor histórico e científico. A história do Titanic gerou uma vasta produção cultural. O filme de Cameron, estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, ganhou 11 Oscars e tornou-se um fenômeno mundial. Numerosos livros, romances, canções e documentários foram produzidos. Obras de ficção e não ficção continuam a atrair leitores interessados no drama humano por trás do desastre. Museus dedicados ao Titanic existem na Irlanda do Norte, no Canadá e nos Estados Unidos. Réplicas de interiores, exposições interativas e objetos autênticos resgatados do fundo do mar ajudam a preservar a memória das vítimas e contar a história às futuras gerações. Ao longo dos anos, surgiram teorias de que o Titanic foi trocado pelo Olympic em um esquema de seguro, ou que o iceberg foi encoberto por falhas humanas graves. A maioria dessas teorias foi desmentida por especialistas. O desastre também levantou debates sobre classe social. A disparidade no número de sobreviventes entre as diferentes classes evidencia as desigualdades estruturais da sociedade da época, refletidas nas políticas de embarque e nos acessos aos botes salva-vidas. O Titanic tornou-se símbolo da arrogância humana diante da natureza. A crença de que era inafundável revelou-se ilusória, e o naufrágio passou a ser um lembrete de que a tecnologia, por mais avançada que seja, tem seus limites. O desastre provocou mudanças significativas na navegação e salvou, indiretamente, milhares de vidas nos anos seguintes. A criação da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar foi um dos maiores legados. O Titanic permanece no imaginário coletivo como uma tragédia que combina elementos de romance, heroísmo, falha humana e sofrimento. Sua história é contada e recontada por historiadores, artistas e entusiastas, mantendo viva a memória das vítimas e lições do passado. O Titanic foi mais do que um navio. Foi um símbolo de uma era de excessos, de avanços tecnológicos e da fé cega no progresso. Seu naufrágio marcou o fim da era dourada dos transatlânticos e o início de uma nova abordagem para a segurança marítima. Hoje, mais de um século depois, sua história continua a emocionar, ensinar e inspirar. Ao explorar todos os aspectos dessa jornada, percebemos que o Titanic representa não apenas uma tragédia marítima, mas um retrato profundo da condição humana. Assim se encerra esta breve história do Titanic.